Vamos resolver hoje uma questão que envolve membrana plasmática, transporte através da membrana, que envolve mecanismos de osmose, de difusão simples, facilitada, entre outros transportes. Então vamos começar a leitura da questão e a gente vai resolvendo cada item, justificando sim ou não. Sempre é importante fazer isso. Vamos lá? Então é o seguinte. A manutenção de um ambiente iônico intracelular, bem como a entrada e saída de substâncias, são processos importantes realizados por componentes da membrana celular. Em relação aos processos de transporte que ocorrem na membrana celular, é correto afirmar que, letra A, a difusão simples é um processo de transporte de uma substância contra um gradiente de concentração. Começamos assim. Difusão simples é quando um soluto, no caso pode ser até mesmo o oxigênio, por exemplo, ele permeia a membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e nunca o contrário. É sempre a favor do gradiente, nunca contra. Esse processo é um processo passivo que não consome energia. Então, a alternativa A se encontra errada porque diz que ela é contra um gradiente e a difusão simples é a favor do gradiente. Então, já podemos marcar errada. Letra B. A difusão facilitada é caracterizada pelo transporte de uma substância utilizando-se uma proteína transmembrana. Bem, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa tela, nós vamos colocar essa outra e vou fazer um desenho aqui, bem simples, para a gente entender o que significa, o que é. Vamos melhorar a minha... Aqui está. Fica melhor agora, né? Então, vamos fazer um desenho assim, para te mostrar o que é, então, uma membrana, naquele modelo chamado o modelo do mosaico fluido. Então, esse aqui é um desenho de uma membrana, aquele modelo de Singer e Nicholson. Ok? Vou fazer assim. Eu vou colocar agora o fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ele se encontra ao longo de toda a membrana plasmática, tanto de todos os lados, na verdade. Estão vendo que o desenho não está muito caprichado, uma coisa que eu sempre procuro fazer, o capricho, mas eu preciso mostrar para vocês um item, eu não queria deixar o desenho sem o fosfolipídio. Várias questões que eu resolvi se encontram aí no site, que já mencionam a membrana e a estrutura bem certinha da membrana. Isso que vocês estão vendo é uma proteína transmembrana. E aqui se encontra a glicose. Veja que eu tenho bem mais glicose aqui fora da célula e menos aqui dentro. Então, o que vai acontecer é a passagem dessa glicose através dessa membrana, representada aqui na cor verde, que é uma proteína chamada proteína transmembrana. Então, a glicose está passando do meio mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente, olha a pontinha da seta, do mais para o menos, mas utilizando-se de uma proteína que atravessa toda a estrutura da membrana, que é uma proteína transmembrana. Muito bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui e vamos voltar para a questão lá em cima. Olha ali, ó. A difusão facilitada é caracterizada pelo transporte de uma substância utilizando-se de uma proteína transmembrana. Veja que tudo que está citado aqui nessa alternativa está correto. Já é a nossa resposta correta. Letra C. A bomba de sódio e potássio transporta os íons dois íons para o meio extracelular. Eu vou começar de novo a leitura, não ficou legal. A bomba de sódio e potássio transporta os dois íons para o meio extracelular, a fim de auxiliar a manutenção da carga elétrica das... Quais são esses dois íons? A fim de transportar e manter a manutenção da carga elétrica das células. A célula é o neurônio. Os dois íons é o sódio e o potássio. Atravessa a membrana contra o gradiente, mas veja só, quando você tem esses dois íons, vamos imaginar então que isso aqui hipoteticamente é o nosso neurônio. Então, eu vou ter aqui dentro, vamos colocar, tem potássio, aqui tem sódio, Tem mais potássio e menos aqui, tem mais e menos aqui. Então, o que vai ocorrer? Vai entrar o potássio e vai sair o sódio. Isso aqui acontece com gasto de energia. Cada vez que a bomba de sódio é acionada, vão sair 3 íons sódio e somente a entrada de 2 potássios.
É por isso que vai ficar positivo para fora e negativo para dentro. Depois, esse sódio tem que entrar. E depois, o potássio tem que sair. Mas vejam que a entrada do sódio obedece à regra do mais para o menos. E a saída do potássio também é do mais para o menos. Isso aqui em azul por fora é uma difusão simples, ok? Então, aqui também é uma difusão simples. E aqui por dentro é um transporte ativo chamada bomba de sódio e potássio. Então, há os dois movimentos no neurônio. E a letra C diz que a bomba de sódio e potássio transporta os dois íons para o meio extracelular. E tu viu agora que é para o meio extra e para o meio intra, não para o meio extra somente. É por isso que essa alternativa é errada. Letra D. O processo de osmose é um exemplo de difusão simples, no qual a água se desloca do meio mais concentrado em soluto para o meio menos concentrado em soluto. Veja, há quem diga que a osmose é um tipo de difusão, mas jamais a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou melhor, perdoem, jamais a água passa do meio mais concentrado, como diz aqui na questão, olha só, meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Eu vou repetir. A água passa, que é o solvente natural, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Jamais a água passa do meio mais para o menos. Então, sempre que alguém te falar em osmose, e você certamente já resolveu várias questões comigo, esse indivíduo que falou em osmose para você vai dizer, olha, a osmose é quando a água ultrapassa a membrana, obedecendo da região de menos soluto para a região de mais soluto, da menos concentrada para a região mais concentrada. Então, quer dizer, o que está aqui errado, primeiro, dizer que é uma difusão simples não é correto. Segundo, dizer que essa desloca do meio mais para o menos, olha a setinha indo para o mais, é do menos para o mais. É por isso que essa alternativa é errada. Letra E. A bomba de sódio e potássio está presente somente nas células musculares e nervosas, onde a carga elétrica das células tem um papel fundamental. Bomba de sódio e potássio acontece em vários tipos de células. Não é somente no músculo e no neurônio. Vou te dar um exemplo. Quando acontece, por exemplo, a passagem da glicose, a glicose atravessa lá no intestino delgado, pela microvilosidade, por difusão facilitada. Essa mesma glicose, ela utiliza também um coparticipante ou cotransporte, a ATPase, que utiliza a passagem, que é responsável, melhor, pela passagem do sódio e do potássio. Então, quer dizer, naquele caso em especial, é a glicose utilizando uma via alternativa. Mas dizer que esse processo é exclusivo de músculo ou então de neurônio não é correto. Eu cito, por exemplo, um mecanismo de uma célula qualquer do teu corpo, uma célula sanguínea, uma célula, por exemplo, do tecido conjuntivo, uma região lá, um fibroblasto, um mastócito, um macrófago, que também poderia ter esse mecanismo. É por isso que essa alternativa é incorreta. Então, a resposta correta é B de Brasil, e eu te espero na próxima resolução. Valeu! E até mais.